Lewis Hamilton, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, ficou a um passo de se tornar octacampeão mundial no controverso Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de explicar todos os detalhes, por favor, já deixem o like de vocês, porque isso ajuda no crescimento do nosso trabalho, beleza? Pois é pessoal, a disputa daquele ano foi uma das mais acirradas da F1 moderna, com Max Verstappen e Hamilton protagonizando uma temporada cheia de emoção, drama e tensão. Só que o desfecho da corrida final deixou muitos fãs e especialistas do esporte perplexos e irritados. O então diretor de provas da FIA, Michael Masi, tomou uma decisão questionável que mudou o rumo do campeonato, favorecendo Verstappen e negando a Hamilton o seu 8º título mundial. Agora, Guenther Steiner, ex-chefe da equipe Haas, trouxe uma nova perspectiva sobre aquele fatídico momento em seu segundo livro, Unfiltered. De acordo com Steiner, se o ex-diretor de provas Charlie Whiting ainda estivesse vivo e à frente das decisões naquela corrida, a história teria sido bem diferente, e Hamilton teria saído de Abu Dhabi como octacampeão mundial. Essa afirmação reacende a polêmica sobre o papel de Masi na decisão final, e como a Fórmula 1 poderia ter sido diferente com Whiting no comando. Guenther Steiner tem uma longa e respeitada carreira na Fórmula 1. Sua trajetória inclui passagens por equipes como Jaguar, Red Bull e, mais recentemente, Haas, onde ganhou notoriedade por sua liderança e personalidade carismática, especialmente após a série Drive to Survive da Netflix. Em seu novo livro, Steiner não apenas fala sobre os bastidores da equipe Haas, mas também reflete sobre momentos cruciais da Fórmula 1, incluindo a morte de Charlie Whiting em 2019, uma perda significativa para o esporte. Whiting foi uma figura-chave na implementação de medidas de segurança e na regulamentação das corridas. Sua morte repentina, antes do GP da Austrália daquele ano, deixou um vácuo na direção de provas da Fórmula 1, que posteriormente foi preenchido por Michael Masi. Steiner é categórico ao afirmar que Whiting, conhecido por seu profundo conhecimento das regras e seu senso de justiça, teria lidado com a situação de 2021 de maneira completamente diferente de Masi. Ele critica abertamente a decisão de Masi de permitir que apenas alguns carros retardatários dessem passagem ao safety car, o que criou uma oportunidade para Verstappen ultrapassar Hamilton na última volta da corrida. Para Steiner, essa decisão foi um show de merda de proporções bíblicas, algo que poderia ter sido evitado com Whiting no comando. O respeito por Whiting entre as equipes e pilotos era imenso, e muitos acreditam que ele teria tomado uma decisão mais equilibrada, sem favorecer nenhum dos lados. No GP de Abu Dhabi de 2021, a corrida foi interrompida após um acidente, e o safety car foi acionado. Nesse momento, Hamilton liderava a corrida e parecia estar a caminho de seu 8º título mundial. Só que Masi decidiu que apenas os carros entre Hamilton e Verstappen deveriam dar passagem, permitindo que o piloto da Red Bull ficasse imediatamente atrás de Hamilton na relargada. Verstappen, com pneus novos, conseguiu ultrapassar Hamilton na última volta, conquistando o campeonato de forma dramática. Essa decisão foi amplamente criticada, e muitos acreditam que a aplicação correta das regras teria resultado em uma vitória de Hamilton. Steiner acredita que, com Whiting no comando, essa situação não teria ocorrido. Ele aponta que Whiting tinha um profundo respeito pelas regras, e que, embora pudesse haver controvérsia em algumas decisões, ele nunca teria permitido que uma corrida de tamanha importância fosse decidida de maneira tão questionável. Segundo Steiner, Whiting teria seguido os procedimentos à risca, garantindo uma corrida justa até o final. Para ele, a presença de Whiting teria evitado o constrangimento que se seguiu após o GP de Abu Dhabi, com a FIA admitindo que houve erro humano por parte de Masi, para não dizer um baita roubo mesmo. Além disso, Steiner destaca que Whiting sempre foi um defensor do espírito esportivo e da segurança nas corridas, algo que poderia ter feito a diferença na forma como as regras foram aplicadas naquele dia. Ele menciona que o respeito que Whiting tinha entre os pilotos e equipes teria ajudado a evitar o caos e as críticas que se seguiram. O legado de Whiting na Fórmula 1 é inegável, e sua ausência foi sentida de forma intensa naquele momento crucial do esporte. A decisão de Masi, vista como precipitada e mal conduzida,
acabou custando a Hamilton o título, segundo a visão de Steiner. Outro ponto relevante levantado por Steiner é o impacto que essa controvérsia teve na imagem da Fórmula 1. O desfecho do campeonato de 2021 foi um espetáculo dramático para o público, mas, nos bastidores, foi um golpe na credibilidade do esporte. A investigação da FIA que se seguiu à corrida concluiu que Masi havia interpretado mal as regras, resultando em sua demissão da posição de diretor de provas. Para Steiner, esse episódio poderia ter sido evitado com a presença de Whiting, alguém que sempre foi visto como imparcial e justo em suas decisões. O livro de Steiner, Unfiltered, promete lançar mais luz sobre os bastidores da Fórmula 1, incluindo o impacto da morte de Whiting e como sua ausência moldou momentos cruciais do esporte nos anos seguintes. Para os fãs de Hamilton, a ideia de que ele teria sido octacampeão mundial com Whiting no comando é dolorosa, mas também traz à tona a discussão sobre a importância de uma liderança forte e justa na direção de provas da Fórmula 1. O que fica claro nas palavras de Steiner é que a Fórmula 1 perdeu muito com a morte de Whiting, e que o esporte poderia ter seguido um caminho diferente se ele ainda estivesse presente em momentos como o GP de Abu Dhabi de 2021. A polêmica sobre o desfecho do GP de Abu Dhabi de 2021 continua a gerar debates entre fãs e especialistas da Fórmula 1, e o livro de Guenther Steiner apenas reacende essa chama. A afirmação de que Lewis Hamilton seria octacampeão mundial se Charlie Whiting ainda fosse o diretor de provas coloca em perspectiva o impacto que uma liderança sólida e respeitada pode ter no esporte. Embora o passado não possa ser mudado, a reflexão de Steiner sobre o papel de Whiting na Fórmula 1 é um lembrete de como figuras como ele são essenciais para garantir a justiça e a integridade nas corridas. Para os fãs de Hamilton, a sensação de que seu ídolo foi injustiçado naquela temporada pode nunca desaparecer. Mas a esperança é que a Fórmula 1 aprenda com esses erros e siga em frente com mais transparência e equidade.